Olá, salve luz! Vamos falar hoje um pouquinho sobre a origem do tarô. Qual a origem do tarô? Bom, existem muitos autores que divergem um pouco quanto à origem, mas todos têm um denominador comum quando chega na Cabala Hebraica. Agora vamos falar um pouquinho do que aconteceu antes da Cabala Hebraica, o que nós chamamos de real origem do tarô. A Cabala Hebraica, ela foi, na realidade, um estudo feito pelos hebreus a partir de um conhecimento que Moisés entregou a eles. Que conhecimento foi esse, né? Então Moisés subiu o Monte Sinai e falou com Deus. Deus, então, escreveu ali os mandamentos. Isso é o que nós sabemos de acordo com a Bíblia. De acordo com muitos estudiosos e muitas escolas esotéricas e escolas iniciáticas, esse livro não era exatamente o que a gente pensa, mas um livro muito mais antigo. O conhecimento que Moisés trouxe ao povo hebreu proveio na realidade da antiga Atlântida. Como é que esse conhecimento foi parar então com Moisés? Bom, Moisés ele foi criado pelos egípcios. Na realidade, Moisés teve uma vida muito boa dentro do palácio e ele foi também iniciado dentro dos mistérios egípcios. A uma dada altura, ele se revoltou e saiu do Egito. Muitos falam que ele saiu levando o que se fala que é o livro de Tote. O livro de Tote é onde tem o conhecimento mais velado, mais sagrado do nosso planeta e da nossa humanidade. Tote, na realidade, foi um sacerdote e rei de Atlântida. Quando Atlântida estava para submergir, Tote levou esse conhecimento ao Egito, para os primórdios do Egito. E ali, então, se fez uma civilização muito avançada. O que nós conhecemos da civilização egípcia é um grão de areia no deserto. Na realidade, enquanto muitos povos estavam aprendendo a cultura de subsistência, desenvolvendo ferramentas, os egípcios já estavam construindo grandes monumentos. Já tinham remédios para diversas doenças. Eles tinham realmente muito conhecimento em todas as áreas. Na medicina, na ciência, na arquitetura e no dia a dia dentro de casa, na fabricação de móveis. Móveis extremamente requintados. Eles tinham tecnologia para tudo. Desenvolveram cosméticos, essências e perfumes. As essências egípcias são conhecidas até hoje como mágicas, certo? Então, esse povo realmente trouxe um conhecimento, teve acesso a um conhecimento que todos os outros povos não tiveram e eram alvo da inveja de muitos povos. Então, a origem do tarô, na realidade, veio de Atlântida. E de lá foi passado para os egípcios. Poucos tinham acesso a esse conhecimento. Mas quando Moisés foi embora do Egito, ele levou junto com ele o livro. Por isso, foi tão grande a perseguição. Tá? Eu sei que o que eu estou falando agora vai gerar um pouco de polêmica, mas dentro dos meios iniciáticos é o que se estuda. E aí, então, existia nesse livro um grande conhecimento. E esse livro chegou a ser, na realidade, alguns dizem, jogado no Rio Nilo. Outros dizem que foi levado ao Templo de Salomão. Enfim, o livro se perdeu. Mas antes de se perder, um pouco desse conhecimento foi passado. Na época, muita coisa foi passada na tradição oral. E alguns escreveram, e alguns que escreveram, esses que escreveram, fundaram muitas ordens iniciáticas. Né? Esse conhecimento era realmente ultra secreto. Hoje em dia, com o advento da internet, está todo mundo falando, está todo mundo botando para fora as verdades que antigamente eram ocultas. Até porque havia toda essa perseguição. Então, quando surgiu nas mãos dos hebreus esse conhecimento, os estudiosos, então, criaram a Cabala. E ao criar a Cabala, se criou a elite cabalista. E aí o conhecimento ficou na mão de alguns. Quando se criou essa elite cabalista, eles fizeram o quê? Eles pegaram aquele conhecimento, que a princípio poderíamos dizer
que seria um tarô egípcio, e eles dividiram em arcanos menores para um melhor entendimento. Depois, com o tempo, tiveram aqueles estudiosos iniciáticos que resolveram passar para o público em geral ou para outros iniciados esse tipo de conhecimento. Então nós temos o Conde de Gebelin, Eteyle e Papus, né, como precursores disso, mas tiveram muitos ao longo da história que foram mexendo no tarô, acrescentando e botando os arcanos menores, inclusive, e aí nós temos o tarô hoje como uma grande fonte de conhecimento. É claro que todo esse segredo velado, né, é algo que se tem acesso dentro dos mundos internos. Eu diria assim que o tarô ele é uma grande iniciação para todas as pessoas. O tarô contém toda a verdade dentro dele mesmo. E qualquer pessoa que entrar profundamente nessa busca desse conhecimento vai ter uma grande revelação interior. Bom, gente, essa é a história do tarô, né? Atualmente temos vários tipos de tarô. Quando chamamos tarô egípcio, falamos tarô egípcio, nós temos na realidade um muito conhecido chamado tarô da Kir, né? Que tem os 78 arcanos, sem a divisão dos arcanos maiores e menores. Mas todos os tarôs contêm esse ensinamento. Dentro de todos os tarôs existe o conhecimento do que é sagrado e daquilo que nós precisamos para evoluir. Tá bom, gente? Então, essa é a explicação. Fiquem com Deus e salve luz!